Fala galera, beleza? Vai ter concurso para a CGM São Paulo e vai ter discursiva para o cargo de auditor municipal de controle interno. A gente montou esse vídeo aqui para poder falar sobre as discursivas, tá? O objetivo é te passar as estratégias, o passo a passo para você chegar bem preparado a fim de conseguir notas acima de 90% nas provas discursivas, assim como vários alunos do Você Concursado, quem sabe até 100%, né, em cada uma das provas discursivas ali, para que consiga então a sua aprovação. Assim como já aconteceu comigo num concurso da FCC, né, em que eu prestei ali para o cargo de contador do TST, tá? E olha que interessante aqui. Tá aqui meu nome, fiquei em segundo lugar no concurso, né? Porque eu gabaritei a discursiva. Mas se a gente for olhar a nota na prova objetiva, a minha não era a segunda melhor, tá? O terceiro, o quarto, o sexto, o sétimo e até o nono colocado tinham notas na objetiva maiores que a minha. Ou seja, acertaram mais questões que eu na prova objetiva. Mas, como eu tive um bom desempenho na discursiva, minha nota foi lá para cima. E aqui a gente está falando de um concurso com uma discursiva, né? O seu concurso vão ser 3, a discursiva vai valer 200 pontos. Então, assim, vai ser o diferencial, de fato, dos candidatos aprovados. Ao longo dessa aula, se você tiver alguma dúvida, tá aqui no Instagram do Você Concursado e no nosso canal na Academia de Discursivos. E para você que não me conhece, sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo aqui do Você Concursado e também auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, beleza? Gente, a FCC pegou pesado pra caramba nesse concurso, tá? Não, ela tem ali 3 tipos de discursivo, tá? A redação, a questão dissertativa e o estudo de caso. Em outros concursos, a banca escolhe, né? Então, nesse concurso aqui a gente vai colocar uma redação para os cargos de analista. Nesse aqui a gente vai colocar um estudo de caso. Nesse aqui a gente vai colocar uma questão dissertativa. Né? Quando ela quer pegar muito pesado, ela fala, não, vamos colocar uma redação e um estudo de caso. Né? Aconteceu em alguns concursos. Mas nesse, eu acho que o pessoal falou assim, quer saber? Para ser auditor municipal de controle interno, tem que saber escrever, vamos cobrar tudo. E aí cobrou os 3 estilos que a banca FCC gosta, que é redação, questão dissertativa e estudo de caso. A gente vai entender quais são as diferenças e aí vai ver que tem estratégias, né, para cada uma delas, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando sobre a redação, para a gente não ficar enrolando aqui, tá? A redação, ela deve ser redigida no formato dissertativo argumentativo, entre 30 e 40 linhas. A discursiva vale 100 pontos, para ser aprovado o candidato precisa tirar um mínimo de 50 pontos. Essa discursiva dissertativa argumentativa, ela vai cobrar um tema de assunto de interesse geral, não atrelado necessariamente a conhecimento específico, tá? Então aqui a gente tem um modelo de texto em que a banca ela não vai avaliar o conhecimento técnico do candidato. Ela vai avaliar se o candidato sabe desenvolver um texto dissertativo argumentativo, que é aquele que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui a banca vai avaliar os aspectos textuais, os aspectos gramaticais e a capacidade de organização de informação, tá? E de conhecimento de mundo que o candidato tem, tá? Então aqui é um texto bem comum da banca FCC e costuma, apesar de muita gente achar que é mais fácil, costuma ser o texto que mais derruba a gente, porque é um texto que não é igual outros textos de atualidade, igual o Enem, etc. É um texto um pouco mais profundo, assim, exige do candidato um pouco mais de interpretação, um pouco mais de reflexão de mundo, né? Aborda ali temas mais filosóficos, sociológicos, uma reflexão mais psicológica acerca do mundo, beleza? Então é isso aqui que a banca ela vai cobrar nessa redação. E ela já traz aqui também uma informação dizendo que se copiar o texto motivador, vai ter redução drástica da nota. O que isso quer dizer? Que o texto que a banca vai colocar ali no enunciado da questão, ele não deve ser trazido para a sua argumentação. Você vai ter que trazer argumentos novos, tá? Argumentos seus para o seu texto. Para a gente poder ter uma ideia de como que essa redação vai ser cobrada, tá? A gente entrou lá no SQD, que é o Sistema de Questões Discursivas do Você Concursado. Você pode entrar lá também e pesquisar vários enunciados da banca FCC de atualidades. A gente pegou um que foi aplicado no concurso TRT4. Olha que interessante, tá? Esse enunciado aqui, ele é o padrão, né? Que é um texto motivador, né? Em que ele traz ali o assunto, tá? O assunto, nesse caso aqui, era educação. E depois vem com um comando da questão. No comando da questão, ele pede para o candidato escrever um texto dissertativo argumentativo e apresenta aqui o tema, tá? O tema é Educação de Jovens e Adultos, Construção da Cidadania. Então, veja, dentro do assunto educação, a gente tem
o tema Educação de Jovens e Adultos, Construção da Cidadania. E com base nesse tema, você vai criar uma tese, que é o seu ponto de vista, e argumentos para poder defender esse seu ponto de vista. Então, é essa a função do texto, tá? Esse é o enunciado ali padrão, tá? O enunciado mais tranquilinho da banca FCC. Agora, ela pode complicar um pouco. Nesse concurso, para outro cargo, né, para o cargo de analista judiciário, e essa questão também está lá no SQD, né, que é a questão exclusiva do você concursado, ela complicou um pouquinho, beleza? O que ela fez? Em vez de trazer um texto motivador, ela trouxe um poema motivador, tá? Um poema motivador de Ferreira Goulart, beleza? E vamos ler aqui rapidinho. É assim, ó, uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte, estranheza e solidão. Tá? E aí, com base nesse poema, olha o que ela pede para o candidato. Redija um texto dissertativo argumentativo, no qual você reconhecerá e comentará a divisão pessoal declarada pelo poeta nesses versos, considerando ainda a hipótese de que essa divisão ocorra também em cada um de nós. Tá? Então, essa divisão pessoal é o quê? É uma parte é todo mundo, uma parte é multidão. E a outra é ninguém, e a outra é estranheza e solidão. Então, essa divisão pessoal entre eu sou todo mundo, eu sou só eu sou ninguém, eu sou solidão, enfim. Tá? Então, é essa divisão pessoal que o examinador quer que o candidato discorra. Agora, veja como que fica mais complexo o enunciado. Porque no outro a gente sabe que é educação de jovens e adultos. E nesse, qual é o tema? Né? Então, exige uma interpretação do enunciado antes de descobrir o tema. A banca já não dá de bandeja o tema, não. O candidato precisa refletir. Então, esse tipo de enunciado da banca FCC, ele é um pouco mais complexo. Né? A gente não sabe qual vai ser cobrado lá no dia, então a gente tem que treinar o modelo tradicional e tem que treinar esse daqui um pouquinho mais difícil para estar preparado para qualquer cenário. Mas, a partir do momento que você extrai o tema da questão, né, você consegue, com a técnica, estruturar, né, ali a introdução, desenvolvimento e conclusão, a fim de escrever um texto em 40 linhas tranquilamente, tá? Então, é isso que você vai precisar saber sobre a redação. E para corrigir a redação, o que a banca vai utilizar? São os critérios de correção que ela traz, que é conteúdo, estrutura e expressão, tá? Então, o conteúdo vale 40 pontos, a estrutura vale 30 e a expressão vale 30, tá? O conteúdo vai ser basicamente a capacidade argumentativa do candidato. A banca vai avaliar se ele abordou o tema de forma integral e os argumentos que ele utilizou para poder defender esse tema. Tá? E ele vai penalizar aquele candidato que talvez traga argumentos superficiais, sem muita informatividade, sem exemplos, sem uma base para aquele posicionamento, enfim. Aquele que fica só no senso comum, repetindo a mesma coisa, então a banca vai penalizar nessa parte de conteúdo. Mas veja que aqui não tem um conteúdo certo e um conteúdo errado, né? Existe um texto pouco fundamentado, pouco argumentado, e um texto muito argumentado ou muito fundamentado. Então é isso que a banca vai avaliar, beleza? Os argumentos é você quem cria. O importante é que ele esteja defendendo de fato o ponto de vista que você escolheu. Na parte de estrutura, a banca vai avaliar o gênero solicitado, o dissertativo argumentativo, então vai avaliar a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. A progressão textual e encaminhamento de ideias é verificar se você utilizou a estrutura formal de forma adequada, ou seja, apresentou o ponto de vista na introdução, defendeu esse ponto de vista nos parágrafos de desenvolvimento e retomou o ponto de vista na conclusão. Tá? Esse é um dos aspectos que é avaliado nessa parte de encadeamento de ideias e progressão textual. E, por fim, vai avaliar a articulação de frases e parágrafos, ou seja, a coesão. Vai verificar se você utilizou elementos coesivos no início dos parágrafos, ou seja, interparágrafos, ou dentro dos parágrafos, entre os períodos e entre as orações, que são os elementos coesivos intraparágrafos. A banca vai avaliar isso aqui no seu texto. E, por fim, na parte de expressão, ela vai, basicamente, avaliar o uso formal da língua portuguesa, tá? Porque um texto dissertativo argumentativo exige uma linguagem formal, e a questão gramatical. Então, um texto com muitos erros gramaticais vai ser mais penalizado que um texto com menos erros gramaticais. Basicamente isso. Então, veja que o foco aqui, tá, da redação é muito mais questão de estrutura, gramática, né, argumentação, enfim, do que conhecimento sobre um assunto determinado. Tá? É isso que a banca preza aqui nessa de redação. Agora, nos outros modelos vai ser um pouquinho diferente, beleza? E a banca vai dificultar a nossa vida ainda. Vamos lá. Aqui a gente tem a questão dissertativa e o estudo de caso, né? A questão dissertativa, ela é uma questão teórica que a banca não definiu qual vai ser o quantitativo de linhas e vale 50 pontos. O estudo de caso vai ser uma questão prática, que a banca também não definiu o número de linhas,
valendo 50 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 50 pontos no somatório das duas, tá? Então veja comigo. Se você vai fazer as duas questões ali, se você não sabe uma e você deixa em branco, para você não ser eliminado, vamos imaginar, você deixa em branco a questão dissertativa. Para você não ser eliminado no concurso, você teria que gabaritar o estudo de caso. Gabaritar, tirar 50. Para conseguir o mínimo, beleza? Então, veja que é uma situação muito complicada, é muito arriscado você fazer isso. Então, em hipótese alguma, você que está vendo esse vídeo aqui, que vai ser aluno você concursado, ou é aluno você concursado, em hipótese alguma, você vai deixar questão ou estudo de caso em branco. Redação nem se fala, né? Você não vai deixar em branco, beleza? Ah, professor, mas eu não sei. Beleza, a gente vai aprender técnicas de chute para responder a questão mesmo assim, mas deixar em branco você não vai. Por quê? Porque às vezes você não sabe nada da questão, mas você, usa a técnica de chute ali, escreve alguma coisa. Desculpa. E ainda assim, você consegue ganhar, sei lá, 5 pontos, 10 pontos, 15 pontos. 15 pontos de 50 foi uma nota horrível. Tá, mas você não sabia nada. Então sua nota seria 0. Se você ganhou 15, você já ganhou uma margem, né? Porque se você for bem no estudo de caso, por exemplo, você tira ali uns 40 mais 15, você passa mesmo assim, tá? Então não pode deixar em branco nenhuma das questões. E o que vai cobrar nessas questões? A banca traz o seguinte, para a área de especialização geral, a banca vai cobrar uma matéria de direito administrativo, gestão pública e ou políticas públicas. Para o cargo de correição, direito administrativo sancionador, direito administrativo e ou direito constitucional. Então a banca definiu quais são as matérias que vão cair para cada um dos cargos, beleza? E para essas questões aqui. Então, questão dissertativa e estudo de caso vai cobrar alguma dessas matérias, tá? Isso é bom porque você não precisa estudar de forma profunda todas as outras, né? Mas, por outro lado, ainda é um rol grande, né? Ainda tem muito assunto para ser cobrado dentro de direito administrativo, por exemplo, ou dentro de políticas públicas, né? Tem muita coisa que pode ser cobrada. Então, assim, você vai precisar saber o conteúdo, lógico, vai servir para prova objetiva, inclusive, mas você precisa ter técnica de escrita, beleza? Agora vamos dar uma olhada. Outra coisa aqui. A banca ela não definiu o quantitativo de linhas. Ela só traz no edital o seguinte: o candidato deve observar o limite máximo de linhas definido no enunciado da questão. Então vai chegar lá na prova e a banca vai falar, faça a questão dissertativa tal, em até 20 linhas. Então você não pode ultrapassar 20 linhas. Ou faça até 30 linhas, você não pode ultrapassar 30 linhas. A gente aposta em questões de 15 a 20 linhas, tá? Porque, vamos lá comigo, se a redação vale 100 pontos, são 40 linhas, aí a gente bota uma questão de 20, um estudo de caso de 20, 100 pontos também. Então, proporcional à pontuação. Então, a média seria algo em torno de 20 linhas. Mas a gente pode treinar questões um pouco mais longas e questões um pouco mais curtas para poder estar preparado para qualquer cenário de prova. Agora, vamos diferenciar essas questões aqui, tá? O que seria uma questão dissertativa? A questão dissertativa, ela vai cobrar um conhecimento teórico, algo mais direto, tá? Então, por exemplo, eu peguei lá no sistema de questões cursivas, uma questão da FCC, que diz assim, ó, responda justificadamente, olha, quais os fundamentos constitucionais dos contratos administrativos, abordando a legitimidade de suas cláusulas exorbitantes e a distinção entre reajuste e revisão de preços e tarifas, assim como os motivos determinantes e a pessoalidade na execução desses ajustes. Então, veja que ela cobra conhecimento teórico puro, né? O candidato tem que saber aqui sobre esses fundamentos constitucionais, contratos administrativos, tem que saber o que é uma cláusula de exorbitante, o que é o reajuste, o que é a revisão de preço por tarifa, né? Então, tudo isso aqui ela tem que saber. Logicamente, essa questão aqui, ela é de 2009, né? Então, ela ainda aplicava a 8666, né? A gente tem a 14133 agora que vai reger essa matéria, então vai ser um pouquinho diferente. Mas o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, é como a banca cobra de forma direta o conteúdo. Tá? Diferente do estudo de caso. No estudo de caso, a banca ela vai contextualizar a situação. Então, ela vai vir aqui e trazer uma situação hipotética, trazer uma historinha. A Defensoria Pública deseja realizar atendimento itinerante, papapá, busca do poder público o atendimento seja organizado e tal, não sei o quê. Então, ela conta uma história. E depois que ela contou a história, ela vem com os tópicos. E os tópicos vão cobrar assuntos relacionados a essa situação. Tá? Então, veja, na questão teórica, ela cobra, na questão dissertativa, ela vai cobrar o conteúdo direto. Na questão estudo de caso, ela vai cobrar o conteúdo também, mas de uma forma prática.
né? Ela vai pedir para que o candidato analise uma situação e aplique o conteúdo naquela situação, que é muito mais parecido com a atividade que você vai exercer quando assumir o cargo de auditor municipal de controle interno. Você vai pegar uma situação e analisar aquela situação com base no conhecimento teórico que você tem, beleza? Então essa é a grande diferença entre as duas questões. Agora, para fins práticos, a gente está falando de concurso público, a gente está falando de FCC, a gente não tem a vida toda para poder estudar e nem vai ter todo o tempo do mundo para escrever essas discursivas. Então você vai ter que adotar uma estratégia. Qual vai ser a estratégia que você vai adotar no dia da prova, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, tá? Para redação, beleza? Para redação, você vai utilizar a seguinte estrutura: introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão, tá? Então você vai ter aqui uma introdução de 5 a 6 linhas, uma conclusão de 5 a 6 linhas, beleza? Nessa introdução aqui você vai apresentar a sua tese, na conclusão você vai retomar a sua tese e apresentar algumas soluções, propostas de intervenção e etc, beleza? Então isso aqui você vai fazer entre 5 e 6 linhas. No restante das linhas, tem um máximo de 40, certo? Então aqui de 9 a 10, tá? E pode variar um pouquinho, a 11, 8, enfim, tá? Mas uma média ali entre 9 e 10 linhas, cada um dos parágrafos, você vai fazer um parágrafo de desenvolvimento para poder defender o seu ponto de vista. Tá? Pode fazer 4 parágrafos de desenvolvimento? Pode. Pode fazer 5? Pode. Pode fazer 2? Pode. Mas o ideal é fazer 3, tá? Porque encaixa direitinho ali. Você tem 10 linhas, então você consegue desenvolver cada uma das ideias de forma mais aprofundada. E isso é avaliado na parte de conteúdo. Além disso, se você monta 4, 5, você vai ter que pensar em 4 ideias centrais, 5 ideias centrais, vai dar um pouco mais de trabalho, né? E a gente tem um tempo limitado. Então, o ideal seria você fazer essa estrutura. Introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e conclusão. Beleza? Isso para redação. Para as questões dissertativas e estudos de caso, a gente vai adotar outra estratégia, que vai ser um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Veja que não vai ter introdução, tá? E não vai ter conclusão. Beleza? Vai ser um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Ah, Bruno, naquela questão teórica, né? Que é aquela questão dissertativa, não dava para encontrar os tópicos. Dava, tá lá no enunciado, só que a banca não trouxe de forma enumerada, né? Você vai precisar, então, extrair o que a banca pediu para você saber quais são os tópicos e aí sim montar um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico, beleza? Então, se o enunciado tiver ali 3 tópicos, 3 parágrafos de desenvolvimento. 2 tópicos, 2 parágrafos de desenvolvimento. 5 tópicos, 5 parágrafos de desenvolvimento. Um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico, sem introdução e sem conclusão. Por que isso? Porque tanto na questão dissertativa quanto no estudo de caso, o critério de correção da banca FCC, os espelhos de correção da banca FCC, e a gente tem acesso a vários, né, porque a gente faz recurso para a prova discursiva há vários anos, ele não traz nenhum critério que penalize o candidato por ausência de introdução, nenhum critério que penalize o candidato por falta de elemento coesivo ou por uma questão gramatical. A banca basicamente avalia o conteúdo. Então, para fins de questão dissertativa e estudo de caso, conhecer o conteúdo e usar a técnica de construção do parágrafo de desenvolvimento. Então, você vai ter que saber fazer um parágrafo de desenvolvimento bem organizado, bem feito, para conseguir uma boa nota nessas duas questões, tá? O interessante, o bom é que você consegue aproveitar boa parte do que você aprendeu para a questão dissertativa para fazer uma questão do estudo de caso e vice-versa, tá? Vamos lá, então. Passo a passo para poder chegar bem preparado, beleza? Primeiro, você vai aprender a técnica discursiva. Você vai começar com a redação, que é a mais completa, né? Então, você vai fazer introdução, desenvolvimento, conclusão, vai aprender o que é isso, vai aprender o que é elemento coesivo, tá? Vai ver alguns exemplos disso e vai ter aqui o que a gente chama de modelo Coringa, para você começar a organizar o seu texto, né? A gente tem uma estrutura, você joga o seu texto dentro dessa estrutura, joga as informações ali dentro, e você consegue ter uma boa noção do que é um texto dissertativo, argumentativo. E aí, com base nessa estrutura, depois que você ficar bom nela, você vai jogar esse modelo de Coringa fora e usar o seu próprio modelo. Então, a estratégia do modelo Coringa é só para poder facilitar essas primeiras discursivas, essas primeiras redações que você vai fazer. Tá? Isso no modelo redação. Depois, você vai para a questão dissertativa. Tá? Na questão dissertativa, você vai basicamente aprender a fazer o parágrafo de desenvolvimento, o tópico frasal, o argumento principal, o argumento secundário, o fechamento, beleza? Tudo isso aqui você vai aprender dentro da questão dissertativa. E aqui você também tem uma técnica de chute, beleza? Por fim, você vai ter o estudo de caso. Dentro do estudo de caso, né, você vai entender ali a lógica do estudo de caso,
mas também vai focar no parágrafo de desenvolvimento. Boa parte você vai aplicar o que você já aprendeu na dissertativa, mas tem um estudo de caso, uma estrutura específica para o estudo de caso, que é frasar o argumento principal, regra, mais argumento principal, caso concreto. E fechamento. Essa é a estrutura específica para o estudo de caso. Mas em alguns tópicos você vai acabar utilizando o que você aprendeu na questão dissertativa. Então, ele se complementa. Aqui a gente vai ter técnicas avançadas de chute para o estudo de caso. Beleza? Junto disso aqui, você tem o rascunho eficiente. Você precisa ver essa aula do rascunho eficiente. Como são muitas questões, você não pode perder muito tempo fazendo rascunho e passando a limpo, fazendo rascunho e passando a limpo, fazendo rascunho e passando a limpo. Né? A ideia é que você faça isso de forma eficiente. E é nessa aula do rascunho eficiente que você vai aprender qual é a melhor metodologia para você utilizar no dia do concurso. Aprendeu essa parte de teoria? Aí você vai para a prática, beleza? Como é uma questão com vários estilos de prova, o ideal é que você faça no mínimo 4 discursivas, tá? Então, primeiro você faz uma redação, manda para correção e vai receber o feedback, beleza? Depois, você vai fazer uma questão dissertativa, mandar para correção e receber o feedback. Depois, o estudo de caso, manda para correção e recebeu o feedback, beleza? Importante é que essa correção ela seja no modelo da banca FCC específico para o tipo de prova, tá? Então, ou vai ser um espelho para a redação, ou vai ser um espelho para a questão discursiva e estudo de caso, tá? Não dá para corrigir não dá para corrigir redação, questão discursiva e estudo de caso usando o mesmo espelho, tá? E eu digo isso para às vezes quem contrata a gente por fora para fazer essas correções e tal, tem que tomar cuidado com isso, porque senão vai acabar atrapalhando mais do que ajudando. Imagina, você faz um estudo de caso, sem introdução, sem conclusão, igual você aprendeu aqui, aí manda para alguém corrigir, a pessoa usa o espelho da FCC redação, que vai penalizar o candidato em estrutura porque não trouxe introdução e conclusão. Aí você vai falar, pô, então eu tenho que trazer introdução e conclusão e tal, e acaba que se enrola todinho. Então, gente, tem que estudar de forma específica, e a correção tem que ser específica para o seu concurso. Aqui no Você Concursado você está garantido, está tranquilo, porque a gente faz isso já, tá? Agora, beleza, Bruno, você falou que era no mínimo 4, né? Sim, então você fez uma de cada. Aí você vai pegar e ver, poxa, qual eu tive mais dificuldade? Tá? E eu digo não no conteúdo às vezes, mas qual eu tive mais dificuldade em estruturar, qual eu gastei mais tempo, qual eu não entendi muito bem a lógica e tal. Aí você vai pegar e vai escolher. Foi na redação? Então você faz uma redação a mais. Ah, foi uma questão discursiva? Então você faz a questão dissertativa. Se foi um estudo de caso, aí beleza, você faz mais um estudo de caso, tá? Então a ideia é pegar aquela quarta redação e fazer na discursiva que você teve um pouco mais de dificuldade, né? Logicamente, quanto mais discursiva você fizer ao longo desse período aí pré-prova, melhor, né? Então, quanto mais assunto você tiver acesso, mais discursivo você vê, melhor. Por quê? Porque aí você cria um arcabouço de conteúdo maior e vai aprimorando a técnica. Quanto mais você faz discursiva, melhor você vai ficando. Beleza? Aqui no Você Concursado a gente tem treinamento focado ali no cargo na área geral, na área de correção, são cursos diferentes, né? Mas em que você vai ter ali, em ambos os cursos, a técnica discursiva sucinta, temas para poder praticar com base no edital, correções individualizadas, utilizando o espelho da banca FCC, e todos os temas disponibilizados possuem proposta de resolução, tá? Então você vai ver a técnica, depois você vai começar a praticar os temas, faz a discursiva, pode mandar para correção, pode olhar também a proposta de resolução, vai ficar todas vão estar disponíveis junto com os temas, então você consegue conferir ali como é que a gente aplicaria a técnica naquela situação específica, tá? Isso está proposto ali no nosso treinamento, já nos módulos, né? Já está disponível ali nos módulos. Se você não é aluno, está disponível a um preço acessível. Se eu fosse você, eu entrava logo, né? Para acompanhar a galera que já está estudando, beleza? É isso, qualquer dúvida pode mandar mensagem em qualquer uma das plataformas do Você Concursado. Um forte abraço e bons estudos.